Elas não são ladras, mas roubam muitos corações de fãs e de outros super-heróis. Quer dizer, algumas não são ladras. As super-heroínas da Marvel, além de belas, são super poderosas. E um superpoder que todas têm em comum é de deixar heróis e vilões completamente apaixonados. Mas entre tantas super gatas fica uma questão no ar. Qual será a personagem mais sedutora da Marvel, que faz todos os outros personagens ficarem babando? Fica comigo nesse vídeo que você vai saber a resposta. Salve nerd e fanfarrão! A Marvel Comics é cheia de personagens icônicas e belas, como Viúva Negra, Lince Negra, Gata Negra, Tempestade, Vampira, Mulher Invisível, Mary Jane, entre outras. Mas quem será que é unânime entre os heróis da Marvel quando se trata de sedução? Ah, e vamos deixar bem claro aqui que não vai ser por gosto pessoal e nem pelo designer sexy ou pela arte do autor. E sim, como a personagem é descrita nas histórias, pelos acontecimentos, narrações e até opiniões dos personagens. Mas afinal, quem é a 10x10? A top, a Miss Marvel, quer dizer, a Miss Universo da Marvel Comics. E esse título hoje vai pra ninguém mais, ninguém menos que a Garota Marvel, também conhecida como Fênix, ou somente Jean Grey. E se você acha que ela só roubou o coração do Wolverine e do Ciclope, mas você tá muito enganado. E garanto que até o final desse vídeo eu vou te convencer, mostrando todos os feitos que a Jean Grey já fez com a sua beleza. Desde acabar com casamentos, até amigos tentando literalmente matar um ao outro pra ter o coração da gata. E inúmeros outros que ficaram de coração partido. E o que partiria o meu coração mais do que tomar um fora dessa ruiva é ver que você não se inscreveu no canal. Cara, fica comigo aqui que você vai ficar por dentro de várias curiosidades, não só dos quadrinhos, como de games, de animações e de toda a cultura pop. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Logo na sua primeira aparição, ela deixou todos os alunos da Escola Xavier babando por ela. Menos o Homem de Gelo, que questionou por que tanto auê por causa de uma simples garota. Mas vale lembrar que o Homem de Gelo há algum tempo assumiu ser homossexual. Bom, todos nós sabemos que o Ciclope foi quem terminou com a Ruiva no final. E de longe é o mais apaixonado e o que mais sofre de amor pela telepata. Mas você tá achando que os outros heróis nunca conseguiram nada? Antes do Wolverine ser rival romântico de Ciclope, ele já tinha outro rival na equipe, que era o Anjo, que era bonitão, extrovertido e muito rico. E apesar de Jean já ter se interessado pelo Ciclope logo de cara, o Kaoga não teve coragem de expressar os seus sentimentos. E em uma das muitas missões da equipe, Ciclope acaba atingindo acidentalmente o Anjo, correndo o risco de até não poder mais voar. Anjo acusa o Ciclope de ter feito isso de propósito, porque ambos tentavam conquistar a Jean. E o pior, o próprio Scott não sabe dizer ao certo se inconscientemente ele tentou realmente eliminar o colega de equipe por causa dessa rivalidade. O Anjo, lógico, insistiu ainda muitas vezes, mas a Jean acabou escolhendo o Scott. E mais tarde na saga Fênix, querendo obter mais informações sobre o Clube do Inferno, os X-Men pedem ajuda ao Anjo. O encontro é emocionante e ele recebe todo mundo muito bem. Principalmente a Jean Grey, com quem ele tem um beijo na frente de todo mundo. Com direito ao comentário, vamos parar antes que o Ciclope comece a ficar com ciúmes. E vale lembrar que o Ciclope já estava num relacionamento com Jean. E nessa mesma HQ, onde Jean Grey usa seus poderes para segurar os raios de Ciclope para poder beijar ele sem os óculos. Essa cena foi recriada no filme X-Men: O Confronto Final. E nessa mesma saga, a Jean começa a acreditar que está viajando para o passado e encarnando sua ancestral do século XVIII, que fazia parte do Clube do Inferno naquela época, que era casada com o tal de Jason Wingard. A Jean também conheceu um Jason Wingard no presente, e chega até a beijá-lo numa festa. Acontece que ele era nada mais e nada menos que um mestre mental, e essas viagens temporais eram apenas ilusões dele, fazendo Jean se apaixonar perdidamente pelo cara, que também já estava louco pela jovem, tornando ela a rainha negra do Clube do Inferno, onde ela começa até a flertar com outros membros do clube, que diziam que ela era mais bonita que a sua antecessora, a rainha branca Emma Frost. E essa é a aparência da Jean Grey nos momentos normais, pois quando ela está possuída pelo poder da Fênix, ela é descrita como, abre aspas, ela parece o anjo da morte, dona de uma beleza desumana, elementar e majestosa como as estrelas do céu. Fecha aspas. Quando Jean Grey se sacrifica para ter a sua redenção,
Isso deixa o Scott arrasado, até ele conhecer Madelyne Pryor, que era um clone da Jean Grey feita pelo Senhor Sinistro. Scott se casa e tem até um filho com ela, que viria a ser o Cable no futuro, mas abandona sua esposa e filhos quando descobre que a Jean Grey ainda está viva. Olha a Jean aí estragando casamentos. Nem ela consegue competir com ela mesma. Madelyne se torna a rainha dos duendes e confronta o casal na HQ X Factor, onde o Senhor Sinistro também rouba um beijo da Jean Grey quando ela está desmaiada, sendo punido por Scott logo em seguida. A rainha dos duendes acaba se relacionando com Alex Summers, o irmão mais novo de Scott. Então, por ser um clone da Jean, mostra que até o Alex tem uma quedinha por ela. Mas antes dessa treta toda acontecer, numa HQ Team Up dos X-Men junto com o Homem-Aranha, onde Peter está quase morrendo por causa de uma injeção da toxina do sangue de Morbius, o amigão da vizinhança acaba sendo salvo pelos X-Men, que dizem que tudo só foi possível graças a Jean Grey. E como agradecimento rola um beijo da Jean com cabeça de teia. A Jean é tão gata que faz até um nerd tímido ficar extrovertido. Cara, e você acha que só os alunos e adolescentes ficam apaixonados pela garota? Até o professor Xavier se apaixonou por sua aluna. Na saga Massacre, a Jean descobre que o professor é apaixonado por ela, com direito até a fala do Charles que diz que não tem como deixar de se preocupar com a mulher que ele ama. Meu Deus, alguém segura essa ruiva. Bom, diferente do Homem-Aranha, o Gambit tem uma grande fama de ser um mulherengo, então você já imagina o que vai acontecer, né? Em um treinamento na sala de perigo, depois de derrubar a Jean, Gambit beija a moça como um prêmio pelo feito, na frente de todos os X-Men. Mas, pra surpresa de Gambit, ela acaba explodindo bem na fuça dele. Na verdade, ela era um robô da sala de perigo, com a aparência da Jean. Mas, mesmo assim, o Gambit tentou beijar a ruiva. Ufa, essa passou perto, hein, Summers? Mas o X-Men que mais deu trabalho pro Ciclope foi o Wolverine, o maior tararico dos quadrinhos. Jean no começo não mostrava interesse pelo baixinho, mas com o tempo, o jeito mal, rebelde e cafajeste do Wolverine conquistou a jovem, que acabou deixando o bom moço Ciclope de escanteio várias vezes para ficar com o Carcaju, aumentando ainda mais a rivalidade dos dois. Wolverine já chegou a dizer que passou a sua vida inteira sem saber o que era amor, e também sem se importar, até conhecer a Jean Grey. Atualmente, os três parecem ter se resolvido. Acho que o Scott percebeu que não dava pra competir com a selvageria do Wolverine. E por falar em ser selvagem, até o Fera já demonstrou muito interesse pela moça. Já arriscou um beijo no rosto dela, mas foi logo colocado no seu lugar. Depois, nunca mais arriscou tentar nada, devido até a sua aparência. Mas depois que a Tempestade supostamente matou o Wolverine com um raio, Jean furiosa ameaça a Tempestade de morte por ter matado o homem que ela amava. A frase ecoa na mente de todos os X-Men. Lógico que isso abalou o relacionamento de Scott com a Jean, e acabaram se afastando, o que deu uma grande chance pro azulão Hank McCoy. Depois de alguns momentos, como uma dança juntos, num passeio na chuva, Jean acaba beijando Fera, que pergunta desde quando ela sabia dos sentimentos dele. Ela responde que é telepata e amiga dele. Ela sempre soube. E não foi só essa vez que o Fera se deu bem não. Quando o Ciclope se tornou mais radical no seu ponto de vista depois de ter matado Charles Xavier, quando estava possuído com o poder da Fênix, Fera trouxe a primeira formação dos X-Men lá do passado para confrontar o Ciclope do presente. A Jean do passado fica abalada de ver no que o Scott ia se tornar e acaba se distanciando do jovem. Pô, o Ciclope não tem sorte, mano. Quando ele é bonzinho, ele perde a Jean. Quando fica mal, que nem o Wolverine, é rejeitado também. Eu te entendo, Scott. Os X-Men do passado acabam ficando presos no presente. E quando a jovem Jean está ajudando o Fera mais velho a consertar a moto do Wolverine, que ela mesmo desmontou com a telecinese, ela acaba sem querer lendo o pensamento do Fera, que estava emocionado de ver o quanto ela era bonita e que talvez as coisas fossem diferentes se ele tivesse tido coragem de expressar os seus sentimentos antes. Então a Jean vai até o Fera jovem e questiona sobre isso. Após a confissão, acaba rolando um beijo e um breve relacionamento, deixando o Scott de novo nessa situação. Em uma dessas ocasiões, essa Jean Grey jovem do passado viaja para outra dimensão, no universo Ultimate. E é lógico, acaba encontrando a sua versão do universo Ultimate. Incrível, além de ficar perdida no tempo, fica perdida em outro universo também. Nunca foi dito que essa versão do Homem de Gelo Ultimate é homossexual. E a primeira coisa que ele diz ao ver a Jean é que ela é muito parecida com a Jean deles, só que muito mais bonita. Então você vê que uma característica forte da Jean é a beleza. E encontrar uma versão dela que chega a ser mais bonita que a versão que ele conhece deixa ele espantado. O Homem-Aranha Ultimate, Miles Morales, tenta ajudar essa Jean a voltar pro seu universo. E ela chega até a conhecer o Kang, que se apaixona imediatamente pela garota.
A Jean fala que vai tomar um banho e até brinca falando: não, Kang, você não pode ir junto, pois ela já tinha lido a mente dele. O garoto fica constrangido e ela o conforta falando que só estava brincando. E ele, como bom nerd fanfarrão, o que ele faz? Faz merda, né? Ele fala: então eu posso ir junto mesmo? E no final dessa saga, ela agradece Miles Morales por ter ajudado ela e dá um beijo no rosto do jovem. No rosto, o que já é o suficiente para deixar o Miles gamadão na ruiva. A Jean do Universo Ultimate já deixa avisado: não é porque ela te beijou que eu vou fazer isso também. Uma versão futura dessa Jean Grey do passado, que ficou presa no presente, também aparece, fazendo o Ciclope ficar apaixonado também. Não importa de que universo, o Ciclope sempre fica gamado na telepata. Assim como no Universo Ultimate, onde logo na primeira aparição da Jean, quando ela vai na delegacia de polícia para libertar a jovem Tempestade, os policiais já se impressionam com a beleza da moça, que usa o seu poder para alterar a mente dos policiais. E como ela mesma disse, vocês não estão mais vendo uma bela jovem, e sim um agente do FBI. Até a Jean sabe o quanto que ela é bonita. E em uma dessas histórias, uma amiga do amigão da vizinhança se descobriu uma mutante, e o Miranha do Universo Ultimate encontra os X-Men pela primeira vez. Ao agradecer pela ajuda dos mutantes, a Jean responde que é ela que agradece pelo Homem-Aranha ser o primeiro cara que a primeira coisa que pensou quando viu ela não foi, como podemos dizer, como ela seria sem o uniforme. Só que, ao dizer isso, faz o Homem-Aranha imaginar automaticamente. É como quando alguém fala pra você não pensar em tal coisa e a primeira coisa que você pensa foi no que a pessoa pediu pra você não pensar. Isso resulta numa sequência muito constrangedora num tom bem cômico pra situação dos dois personagens, com o Peter tentando não pensar e a Jean vendo tudo que ele tá pensando. Quando os X-Men são presos pela Arma X, a Jean tenta ajudar o Noturno que ela tinha acabado de conhecer, que só conseguia falar em alemão. Ela entra na mente do elfo e tenta passar para ele mentalmente o básico do idioma inglês para eles poderem se comunicar. Noturno fica surpreso ao ter a Jean na cabeça dele, ainda mais com roupas íntimas. Ela comenta para ele não se preocupar com isso, pois todos a imaginam assim quando isso acontece. Nem o Padre Azulão consegue escapar da Jean Grey. E como não podia deixar de ser, o Ciclope é apaixonado pela Jean no Universo Ultimate. Só que nunca teve coragem de chegar nela. E o Wolverine, quando entra na equipe, acaba chamando a atenção da jovem. Os dois acabam tendo uma breve relação, que terminou muito rápido quando a Jean descobriu que o Wolverine foi enviado para o Instituto por Magneto para matar o Professor Xavier. Jean até acaba perdoando o Logan por isso, mas as coisas ficam feias depois que a Jean assume um relacionamento com o Scott. E Wolverine acusa o Magrão de ter roubado a sua namorada. Eles entram numa briga e, como castigo, Xavier tem a brilhante ideia de enviar os dois caras que quase se mataram numa missão juntos. A ideia que ele tinha é que em uma situação de vida ou morte, eles se ajudassem. Só que o que acontece é exatamente o contrário, resultando numa das piores coisas já feitas pelo Wolverine. E olha que o Wolverine faz muita coisa sinistra. Quando o lugar começa a desmoronar, Ciclope cai e Wolverine consegue segurar a mão do parceiro. Scott até fica aliviado e diz que parece que a ideia do Xavier deu certo. Mas para o azar dele, o Wolverine larga o Ciclope de propósito para cair no abismo direto para a morte certa. Só para poder ficar com a Jean Grey só para ele. Olha onde chegou o nível. Scott sobreviveu à queda, com as pernas e braços todos quebrados, tendo que comer até insetos e até pedaços da sua luva para não morrer, até ser achado por militares. Deu pra ver que essa não foi a melhor ideia do Xavier, não é? Ou será que foi? Pois quando o Cable no Universo Ultimate aparece na mansão, ele veio do futuro para tentar matar o Xavier, mas termina que acaba sequestrando a Jean Grey. Os X-Men têm inúmeros problemas para enfrentar o Cable e para achar e resgatar a menina, com a vampira até perdendo o braço e tendo que absorver os poderes do Wolverine para se curar. Xavier insiste que tem que se envolver nesse confronto, mesmo sabendo que isso tudo é uma armadilha do Cable. Ciclope até questiona que nunca viu o professor assim, sendo tão descuidado e impulsivo. Então Xavier responde com um grito, abre aspas: "Maldição, Scott, você não vê? Eu tenho que soletrar pra você, eu estou apaixonado pela Jean." Fecha aspas. Não, mano, não dá. Olha a cara que o Ciclope fez depois de receber essa informação. O cara não tem paz, mano. Stop. Stop it. Stop it. Na animação X-Men Evolution,
é demonstrado que o afeto da Jean pelo Broby faz ele ficar muito afim da garota, até a sequestrando ela contra sua vontade. Lógico, né? Quem vai ser sequestrado porque quer. E também tem o Duncan, que servia como um rival romântico pro Ciclope. Vale lembrar que em uma realidade alternativa, Jean Grey também já se relacionou com um Bishop. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Compartilha aí com os amigos essa informação e deixa aí nos comentários. Vocês sabiam de todos esses personagens que ficaram babando pela Jean? Vocês concordam ou discordam que a Jean é a personagem da Marvel mais bonita de todas? Mas explica aí o porquê de concordar e de discordar. Então, um forte abraço pra vocês e falou!